Seja bem-vindo ao minicurso Comece Seu Livro. Nesse minicurso nós vamos ter 3 videoaulas, como eu já falei no vídeo introdutório aí, e eu espero que você possa aí dar aquele start na sua escrita, né? Começar aquele livro que talvez você já venha há muito tempo sonhando em escrever, ou aquele livro que você até já começou várias vezes, mas não foi pra frente. E é por isso que o tema dessa primeira videoaula, né? O tema que nós vamos falar aqui hoje, que nós vamos conversar aqui nesse vídeo, é hackeando sua mente para escrever um livro. Como assim hackear sua mente? A gente tem várias coisas que vão surgindo, várias barreiras que nós temos que nos impedem de escrever um livro, né? E aqui a gente não vai falar nada de autoajuda, nem dessas coisas desse tipo, nem de, tenha pensamento positivo que você vai conseguir escrever. Não. O que a gente vai colocar aqui são algumas ideias, né, que impedem a gente de escrever um livro e que precisam ser contornadas, né, essas barreiras. E como que a gente vai fazer isso? Através de um processo muito racional, de um processo de questionamento dessas barreiras que existem, né? Então eu espero que depois desse vídeo você esteja pronto para começar a escrever o livro. Então, além dessas barreiras que a gente vai conversar aqui, eu vou dar algumas pequenas dicas para você se preparar aí para a escrita de um livro. Mas vamos falar das barreiras antes. Qual que é a primeira barreira? Não estou pronto para escrever. Essa é uma muito comum, né? Às vezes você tem uma grande ideia, uma grande história na sua cabeça, mas você pensa, eu não estou pronto ainda, não estou maduro ainda para escrever esse livro. E é normal você pensar isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual das coisas da sua vida que você estava preparado para fazer? Quando que você esteve preparado para o seu primeiro beijo? Quando que você esteve preparado para decidir a profissão da sua vida? Quando que você esteve preparado para lidar com aquela tragédia familiar, talvez com um ente querido que você perdeu? Eu já passei por isso, mas a gente não está preparado para essas coisas na vida. E, no entanto, elas acontecem, elas nos engolem muitas das vezes. Então é necessário que você comece o seu livro, que você escreva o seu livro estando preparado ou não. Então, se você acha que você não está preparado, diga a si mesmo, não importa, não interessa. Na vida a gente não está preparado para as coisas simplesmente acontecem e a gente vai lá e faz. Outra barreira muito frequente é, não consigo colocar as ideias no papel. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é, será que você está tentando colocar suas ideias no papel? Será que você deu aquele primeiro passo que é abrir um documento em branco no computador ou pegar uma página em branco no caderno, se esse for o processo que você prefere para escrever seu livro, e você rabiscou algumas ideias, você começou a escrever uma cena? Se você não começou, então não é que você não consegue colocar as ideias no papel, é que talvez você nem tentou. Então pare de ficar se escondendo atrás dessa barreira e comece, escreva a primeira linha, escreva a primeira frase e dê um start na história. Agora, se você já começou, já tentou e, no entanto, parece que você trava diante da página branca, é porque talvez a história ainda não esteja clara na sua cabeça, a história que você quer contar. E a única forma de você conseguir clarificar isso e contar essa história é começar a rabiscar um resumo dessa história, começar a desenvolver melhor essa história, que é o assunto do nosso próximo vídeo, né? Como planejar e estruturar uma história. Então, tudo que você precisa fazer é começar. E pense o seguinte, o que é contar uma história, né? Contar uma história é você relatar alguma coisa que aconteceu a alguém. Então imagine o que aconteceu com o seu personagem e comece a contar o que aconteceu. Um exercício muito interessante é você mentalizar alguém para quem você está contando aquela história. E aí você escrever como se estivesse contando para aquela pessoa. Isso ajuda você a colocar as suas ideias no papel. Outra barreira, eu não sei se eu tenho talento para escrever. E eu vou dizer para você que essa não é uma coisa que você tem que avaliar. Aí você vai dizer assim, como assim, Vilton? Não é eu que tenho que avaliar? Simples. Às vezes o que é talento para umas pessoas, ou para um grupo de pessoas, não é talento para outras pessoas. O próprio Shakespeare passou centenas de anos no anonimato até ele ser redescoberto pelos românticos. Então, provavelmente, para a galera da época dele, ele fosse talvez um grande produtor de peças, depois ele caiu no esquecimento
esquecimento e depois foi redescoberto. Agora, não era papel do Shakespeare julgar se ele era talentoso ou não. O papel do Shakespeare era produzir as peças, era contar as histórias. E dessa forma eu quero dizer a mesma coisa para você. Não é seu papel julgar se você é talentoso ou não. A sua parte é simplesmente contar as histórias, é escrever, é ir adiante. Então, por favor, pare de ficar pensando se você tem talento ou não. Comece a escrever, adquira uma bagagem de referências, lendo mais, assistindo mais, pensando mais em narrativa, faça cursos de escrita, que com certeza o talento, né, aquela coisa de será que eu tenho dom para escrever, vai se tornar uma coisa secundária, porque você vai fazer essas coisas racionalmente, você vai criar, você vai dar sim vazão para sua criatividade, mas potencializado pelas técnicas certas. Outra barreira que a gente levanta, né? Eu não tenho tempo para escrever. Eu penso, sério? Sério que você não tem tempo? Só você que não tem tempo, então. O resto do mundo tem tempo, né? E é engraçado, né? Que às vezes eu comento, que eu escrevo alguma coisa pra alguém e a pessoa diz, eu queria ter tempo também. E cara, eu não tenho tempo, eu também faço mil coisas, eu também tenho família, tenho filho, tenho um monte de coisa, tem trabalho, tem curso, tem mil coisas pra fazer. Mas, se escrever é uma prioridade para você, você vai conseguir arranjar tempo. Então talvez o que você precisa fazer é fazer uma listinha de prioridades e ver se a escrita entra nessa lista. Se ela entrar nessa lista, você vai encontrar um tempinho que seja. O que eu estou querendo dizer com um tempinho que seja? Talvez meia hora por dia seja tempo suficiente para você desenvolver uma história. Imagine o seguinte, se você escrever uma página por dia, ou que seja, Vou pensar diferente até. Se você escrever meia página por dia, ao final do ano você terá um livro de 180 páginas, provavelmente uma história completa, né? Então, procure esse tempo para escrever, né? Encontre esse tempo para escrever e drible essa barreira na sua mente. Nem que seja levantar meia hora mais cedo, nem que seja escrever no celular quando estiver indo para o trabalho, nem que seja escrever uma meia hora sagrada antes de dormir. O importante é que você encontre tempo. Outra barreira, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Olha, vou falar para você, né? Como dizem, nem Jesus, que era perfeito, escapou de ser crucificado. Então, imagine você, né? As pessoas vão te julgar sim. Só que pensa o seguinte, né? A gente está no Brasil, num país que não tem uma taxa muito alta de leitura, que ainda tem muito a melhorar nesse aspecto. Agora pense, será que as pessoas que você conhece, elas são leitoras? Elas se dariam ao trabalho de pegar um livro de ficção e passar horas e horas lendo? Provavelmente não. Então, será que é dessas pessoas que você tem medo? Quem que você está temendo, né? Seus familiares que talvez vão desaprovar que você gaste tempo escrevendo quando poderia estar ganhando dinheiro? Pode ser uma possibilidade, mas, em primeiro lugar, o que você gostaria de fazer? A escrita não é uma coisa que vai atacar alguém, que vai ferir alguém, ou até ela pode ferir, mas é uma coisa muito difícil, né? Então, porque é um processo muito íntimo, né? O escritor, ele arranca verdades de si mesmo e ele escreve para contar as suas histórias. Então, antes de se preocupar com o que os outros vão julgar, com esse medo que você pode sentir, esqueça isso, tá? Pense em fazer, em contar aquela história que só você no mundo inteiro poderia contar, porque é uma história sua. E se você tem medo da qualidade literária, então esse é um problema mais fácil de resolver ainda, porque o que você pode fazer é estudar, se aperfeiçoar e melhorar e escrever cada vez melhor. E quando você receber uma crítica, se for construtiva, agregue para você. Se não for, deixe de lado, siga adiante e continue escrevendo. Ignore esse medo. Outra barreira. Eu sou muito perfeccionista. Eu vou dizer para você que bom que você é perfeccionista, que maravilhoso que você é perfeccionista. Porque o perfeccionismo em si, ele pode e deve ser muito útil para a sua escrita. Mas como usar esse perfeccionismo, né? Em primeiro lugar, você não pode deixar que ele pare você, né? Que ele impeça você de escrever a sua literatura. A escrita, ela é feita basicamente de dois momentos muito distintos, né? Que é a escrita e a revisão.
Quando você está lá no primeiro momento, na primeira versão, jogando suas ideias no papel, é o momento de você silenciar esse perfeccionismo, silenciar esse crítico interior que existe dentro de você. Deixa ele para lá e diga, não, agora eu vou escrever, vou jogar minhas ideias no papel. Um segundo momento é o momento que você convida esse crítico interior que existe dentro de você para entrar na sua salinha de escrita, você ajeita uma cadeira para ele e ele vai te ajudar a revisar seu texto. Então sim, escrever é um ato de muitas vezes ter várias personalidades, porque no primeiro momento você deve simplesmente ignorar esse crítico interior e no segundo momento você deve deixar que ele atue para corrigir o seu texto, para melhorar o seu texto. Nunca para silenciar ou para impedir a sua escrita. Outra barreira, eu não sei se eu vou ser publicado. Adivinhe, ninguém sabe se vai ser publicado, a não ser um escritor que já seja consagrado, que já esteja no seu 50º livro, já tenha um contrato com uma editora, mas são casos raríssimos. E provavelmente, quando ele estava lá produzindo a sua primeira obra, ele também não tinha certeza se ia ser publicado. Então, deixe isso de lado e se concentre em escrever. A escrita é feita de etapas. Então, primeiro, produza a sua obra, produza o seu livro, conte a sua história, revise, trabalhe, deixe aquela obra perfeita. Perfeito, é claro que o perfeito não existe, né? Mas faça o seu melhor naquela obra. Então depois vai vir essa segunda etapa. Então depois você vai pesquisar como ser publicado, você vai escolher um caminho e vai buscar isso para aquilo que você escreve. Mas vá com calma, tá? Viva cada etapa da escrita. E escrever a primeira versão, revisar, são etapas muito mais importantes do que você se preocupar se vai ser ou não ser publicado logo no primeiro momento. Outra barreira, eu não consigo ter motivação para escrever. Você já se perguntou o porquê disso? O que será que está roubando a sua motivação? E aqui, de novo, né, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, eu não vou entrar por nenhum caminho da autoajuda, mas você deve se questionar isso, fazer essa pergunta. Se escrever era uma coisa que te dava prazer, por que não te dá mais prazer hoje? O que aconteceu nesse processo? Será que você talvez até não pode despejar isso tudo no papel e resolver isso por meio da escrita? Crie um personagem que também se encontra desmotivado, até que acontece alguma coisa na vida dele em que ele ganha uma motivação. E talvez essa seja a motivação que você procura. Então não se deixe desmotivar. Encontre a motivação da escrita. Outra barreira. E se eu tiver um bloqueio criativo? Você vai concordar comigo que esse é algo muito grande, é algo muito amplo. Pode ou não acontecer, é uma possibilidade, mas em tudo que você faz na vida existem 1 milhão de possibilidades. Então você não pode se deixar parar por isso, por esse medo de ter um bloqueio criativo. Eu prefiro admitir para mim mesmo e talvez até mentir para mim mesmo de uma forma que se torne verdade, tantas vezes que eu repeti isso para mim, que bloqueio criativo não existe e que se eu achar que eu estou passando por um bloqueio criativo, na verdade eu estou dando uma desculpa para não escrever. É eu que estou arranjando alguma coisa para eu não escrever. E eu preciso hackear minha mente, dizer para mim que bloqueio criativo não existe e que se aparecer alguma coisa que impeça a minha escrita, eu vou driblar isso e eu vou em frente. E a última objeção que eu quero falar aqui é não consigo, né? Eu não sei como planejar a estrutura do meu livro. Isso é normal, ninguém nasce sabendo, né? Imagine você uma criança que nunca viu um prego e um martelo a primeira vez que ela vê. Será que ela vai entender que você vai botar um prego ali, vai bater com o martelo e vai fixar alguma coisa? Sem falar do perigo que ela vai estar correndo, porque ela, além de nunca viu, ela não sabe como se usa aquilo, né? Ela não faz ideia, são objetos perigosos até mesmo. Então a gente precisa aprender as coisas, a gente precisa estudar, a gente precisa ver outras pessoas fazendo, a gente precisa conhecer exemplos para conseguir aprender. E é por isso que eu não vou explicar como é que se monta uma estrutura de livro nesse vídeo. Você vai ter que assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes sobre esse assunto. Esse vai ser o tema central do vídeo,
para você poder entender. Então, essas são algumas barreiras, né, que nos impedem de escrever um livro. Eu falei aqui de 10 delas, talvez existam outras, mas você precisa removê-las para você começar a escrever seu livro. Agora eu vou falar de algumas dicas rápidas, então, para você se preparar para escrever um livro. A primeira delas é crie um local para você escrever. Você talvez já ouviu falar na história da J.K. Rowling, né, que escrevia em cafés, assim como outros escritores. A Jane Austen escrevia numa mesa pequenininha nos últimos anos da vida dela. O Kafka, ele durante um tempo da vida dele escreveu numa mesa que ficava num corredor de passagem da casa, né? Imagine que para muitos de nós isso daria até calafrios, né? As pessoas o tempo inteiro passando ali enquanto você escreve. Mas o importante é que você tenha uma espécie de ritual. E com ritual não quero falar de nada religioso, nem nada desse tipo, mas é uma sequência de ações que você faz no seu dia para que o seu cérebro saiba que aquele é o momento de girar a chave, aquele é o momento de começar a escrever. Então, tem o seu lugar, tem o seu lugarzinho para sentar e escrever. Além do lugar, tem um horário de escrita, uma rotina de escrita. A gente está acostumado a ouvir falar de rotina como uma coisa ruim, mas na verdade a gente precisa ter certas rotinas para que nós nos tornemos produtivos. Então tem um horário do seu dia, né? Vou escrever todo dia meia hora depois do almoço, meia hora à noite, meia hora de manhã, ou 1 hora ou 2 horas que seja, mas tenha um horário definido para a sua escrita diária. Outra coisa, cerque-se de estímulos criativos, né? Se ligar aquela música te ajuda a ser mais criativo, ligue ela. Se conversar com alguém te ajuda a ser mais criativo, se ler um determinado autor te ajuda a ser mais criativo, encontre esse seu jeito e procure se cercar de estímulos criativos sempre que você for escrever. Por último, estude sempre, busque sempre o máximo de referências, de boas leituras, leia coisas fora da sua área. E claro, quando você for escrever sobre um assunto, também leia coisas relacionadas àquele assunto para que você possa escrever melhor. Essas foram algumas dicas rápidas aí de como hackear a sua mente para que você consiga escrever o seu livro, né? Já que o objetivo desse mini curso gratuito é comece o seu livro. E no próximo vídeo nós vamos falar então, aí, como eu já comentei ao longo desse vídeo, sobre como estruturar um livro. Fique ligado e assista ao próximo vídeo.